portfólios, para que vocês estejam gostando. Agradeço a presença de todos, em especial do professor Márcio Lobo, responsável pelos intercâmbios da Alemanha dentro da série INTE, e também dos representantes do Goethe Institute, não sei se eu estou falando certo para falar alemão, né? Que eles vão falar um pouquinho sobre o aprendizado do alemão e dos exames de proficiência existentes na língua e como eles vão ser usados no intercâmbio. Além disso, a gente tem alguns alunos que já passaram por experiência de intercâmbio na Alemanha que vão falar também. A gente pensou em fazer, como na palestra da França, o professor fala, abre para pergunta, o Goethe fala, abre para pergunta e os alunos falam e abrem para pergunta. Okay? Então, muito obrigada. Boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês. Hoje tem bastante gente interessada em ir para a Alemanha. Agora eu tenho apresentado novamente, meu nome é Márcio Lobo Neto, eu sou professor aqui da Elétrica, do Departamento de Sistemas Eletrônicos. Alguns de vocês foram ou serão meus alunos. Mas sou também um dos membros da Comissão de Relações Internacionais da escola, né? E desses membros sou um dos, digamos, responsáveis, não é bem responsável porque a gente divide tudo, mas o que acompanha mais o lado alemão. Eu estudei na Alemanha, fiz doutoramento na Alemanha e por conta disso acabei me engajando aí, né, na cooperação com as universidades alemãs. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Vocês devem ter percebido que eu não trouxe os slides, não fiz a minha lição de casa, né, mas eu estou acostumado a falar sobre isso, então vocês têm que prestar um pouquinho de atenção para não perder o foco da conversa, mas depois vocês vão poder fazer as perguntas mais específicas de vocês. Bem, primeira coisa, a gente está falando sobre a Alemanha, né? É uma das oportunidades que vocês têm aqui com relação à cooperação internacional. Vocês já devem ter visto, não sei exatamente a ordem, mas acho que ontem teve alguma coisa da França, deve ter coisa da Itália, Espanha, Portugal, tem uma série de países, particularmente europeus, né? Que é talvez o nosso maior quantidade de parceiros que a gente tem nessas cooperações estão na Europa. E a Alemanha, dentre esses, é sem dúvida um dos bem importantes. Não vou dizer o mais importante, mas não é bem essa a razão para fazer ranking, tá? Mas com certeza é um dos países que oferece ótimas opções de estudo para vocês. Então eu vou começar falando um pouquinho a respeito de quais são as universidades, né? Vocês devem conhecer algumas dessas universidades. Depois eu vou falar a respeito dos programas que são oferecidos genericamente, o que significa uma coisa, o que significa outra coisa. Isso, em princípio, é a mesma ideia válida para todos os outros países, tá? A gente tem algumas modalidades de cooperação, e isso vale na Itália, na França, na Alemanha, o que quer que seja, né? Mas eu vou talvez explicitar algumas das particularidades desses programas, eventualmente na Alemanha, e vou falar daí das escolas, que escola oferece que programa, né? A respeito do processo seletivo, o professor Fernando, nosso colega, coordenador da CRINT, já fez uma apresentação, acho que ainda vai fazer mais uma apresentação, não sei, a respeito do processo seletivo, normalmente vocês estão mais, né, interessados aí, mas vale isso, mudou agora a regra, é assim, é assado, isso é o que ele falou, tá bom? Eu vou falar genericamente, mas os detalhes acompanhem mais o que ele falou. Bem, e por fim eu abro aí, né, para perguntas, para a gente conversar um pouquinho aí, tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então, a respeito das universidades, dentro da USP, isso acho que vocês também já se deram conta, mas vale a pena ressaltar, existem pelo menos duas possibilidades, né? A Escola Politécnica tem os programas de cooperação dela, certo? Mas a universidade, na reitoria, tem também acordos internacionais com algumas outras universidades, certo? Então, vocês como alunos da POL e, consequentemente, da USP, podem se candidatar tanto a uma coisa quanto a outra, né? O que eu vou estar falando aqui, primordialmente, é a respeito dos programas da POL, tá? Eu vou citar um que é da USP, porque é um parceiro talvez mais forte, mas, em princípio, eu vou estar falando a respeito das coisas da POL, portanto, quando eu falar de processo seletivo e tudo mais, vale aqui da POL. Agora, recentemente, não tão recentemente, já há 3 anos ou alguma coisa assim, com o advento do Ciência Sem Fronteira, né, se abriu um outro leque de opções.
Na realidade, essas opções já existiam anteriormente, ou seja, os alunos podiam ir para o exterior estudar, né, mesmo que para uma universidade que não fosse conveniada com a universidade, uma universidade lá de fora que não fosse conveniada conosco. Tá? Desde que vocês se candidatassem e fossem aceitos. A USP permite isso, em princípio. Tá? Só que, normalmente, se vocês estão participando de um programa suportado por um convênio, existe uma série de benefícios. Vocês vão ver isso, particularmente a questão do diploma duplo, né? Que é o grande atrativo para quem quer ir para o exterior. Então, mas com o advento do Ciências Sem Fronteira, surgiu, né, se fortaleceu também esse outro canal livre, né, em que vocês podem eventualmente se candidatar, mesmo no fato de não existir o convênio. Embora, vocês têm que entender, talvez por isso eu esteja já falando isso, o programa, quando eu estou falando de programa, de convênios, significa uma série de acordos que nós temos e que oferecem canais para vocês estudarem. Então a gente faz a seleção, né? Nessa seleção tem uma série de coisas que são consideradas e vocês conseguem uma vaga na universidade no exterior. Não tem bolsa até então, vocês conseguiram uma vaga. Tá? Depois vocês têm que procurar a bolsa. Né? O Ciências Sem Fronteira hoje é a grande oferta. Existiu, pelo menos até o ano passado, acho que ainda está em aberto, a questão de uma bolsa também da USP, eventualmente existem outras bolsas. Então entendo que a bolsa é uma coisa ortogonal à oferta que a gente oferece aqui nos nossos processos seletivos. Bem, então, com relação às universidades alemãs, talvez historicamente, a primeira que nós tivemos contato, onde eu estudei, por acaso, né, é a TU Darmstadt, onde nós temos um programa de diploma duplo, além de um convênio de aproveitamento de créditos normal. Tá? Depois da TU Darmstadt, nós passamos alguns anos conversando com universidades, e essencialmente o que nós temos é a Universidade de Berlim, a TU Berlim, Stuttgart, Karlsruhe, que é aquela que eu falei, agora está na USP, o convênio não é mais com a Poli, é com a USP, quer dizer, para Karlsruhe não é selecionado aqui, é selecionado lá, mas é parceiro antigo nosso. E TU Munique, mais recentemente, né, onde nós também temos agora um programa de diploma duplo, só que esse ainda mais específico, que é só na área de mecânica. A Universidade de Bundeswehr, a Universidade do Exército, também localizada na cidade de Munique, e a Universidade de Duisburg-Essen. Tá? Essas são as universidades em que provavelmente vocês vão ter oportunidade, né, de enxergar em algum dos editais quando eles forem lançados. Exatamente que universidade vai estar? Depende, porque esses convênios eles são renovados de tempo em tempo. O convênio estabelece que, a princípio, a universidade está disposta a aceitar um certo número de alunos, mas isso a gente vê caso a caso, ano a ano, tá? Por quantas vagas da Darmstadt estão oferecendo. Né? Eles não vão fechar a porta, mas pode ser que diminua um pouco, pode ser que aumente, pode ser que a universidade fale, não, esse ano não dá. Né? Então, exatamente que universidade vai aparecer, em que chamada, né? Isso eu não tenho como adiantar. Mas, a princípio, são essas as universidades com as quais nós temos convênio aqui na Poli. Bem, diploma duplo, que é a modalidade mais interessante, talvez, porque ela dá a vocês a chance de ter um diploma da universidade parceira. Né? Da Alemanha, da Darmstadt, em praticamente todas as modalidades. O que não está incluído? Química e materiais. Tá? Por quê? Porque exatamente essas coisas não existem lá. Diploma duplo, como o nome diz, vocês recebem diploma de lá e de cá. Então não dá para um aluno de civil aqui fazer elétrica lá. Tem que ser um aluno de elétrica aqui fazendo elétrica lá, ou de civil aqui fazendo civil lá. Tá certo? Como química lá não tem uma coisa que é parecida, mas não é exatamente química, então no convênio, por questões legais, não foi possível contemplar essa área. Universidade de Munique. Universidade de Munique, a TU München, nós temos, a partir deste ano, também diploma duplo, por enquanto só na área mecânica. A gente pretende trazer outras áreas. Tá? Mecânica e mecatrônica. A mecatrônica faz parte da grande área mecânica, dá para encaixar. Né? Mas elétrica, que eu sou da elétrica, né? Eu consegui fazer para os colegas de mecânica, mas para mim mesmo eu não consegui fazer. Para mim e para os meus alunos. Né? Mas não tem problema, está trabalhando nisso.
Para todas as outras, inclusive essas duas, existe sempre a possibilidade de aproveitamento de créditos. E como aproveitamento de créditos é uma coisa mais livre, a universidade não tem o comprometimento de dar para vocês nenhum diploma, você vai falar o que você cursou, se você foi aprovado ou não, tá? Isso, a princípio, pode valer em qualquer área. Tudo bem? Bem, uma outra coisa, nós temos, então, dentro dessas duas modalidades, desde o ano passado, retrasado, a gente já vem fazendo isso, dois momentos em que a gente faz os processos seletivos. A gente faz o processo seletivo no primeiro semestre para alunos que irão no segundo semestre, né, daquele ano para aproveitamento de créditos. A gente faz um processo seletivo no segundo semestre, com um ano de antecedência, para os alunos que irão para diploma duplo. Tá? Esses processos, eles são para todos os países, como eu disse anteriormente. Então, essas escolas alemãs a que eu me referi, se encaixam dentro desses processos. Tá? Muitas vezes aparece uma coisa específica. Né? A nossa colega aqui do Goethe vai falar depois a respeito dos exames de língua alemã. Tá? Logicamente, quem vai para a Alemanha vai fazer exame de língua alemã, vai fazer exame de língua francesa. Tá? Então, essas são particularidades de um outro local. Mas o princípio que rege, né, a seleção e a ida para vocês, e a estadia de vocês lá, é basicamente o mesmo em todas as escolas. Resguardando, logicamente, aquelas questões tipo o modelo de estudo numa escola um pouquinho diferente do outro e tudo isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante dizer: estão abertas oportunidades hoje para, basicamente, alunos de terceiro, quarto e quinto ano. Mas, do nosso ponto de vista da escola, o ideal são alunos do quarto ano. Esses são os alunos que estão em melhores condições para ir para o exterior, seja em aproveitamento de estudos, né, não de tudo, seja no diploma duplo. Lembrando que no primeiro caso vocês ficam lá 1 ano, no segundo caso vocês ficam lá 2 anos. Certo? Também isso válido, a princípio, para praticamente todas as escolas. Tem, talvez, uma exceção na École Centrale, na França, que daí são normalmente alunos do terceiro ano do plano. Tá bem? Mas no caso das alemãs, o ideal, quem está interessado em ir para a Alemanha, é que se preocupe com isso bem, desde que entra na escola, mas que vai enfrentar esse exame, esse processo, quando estiver no terceiro ano, para ir no quarto ano, quando estiver no comecinho do quarto ano. Ok? Não significa que um aluno de quinto ano não possa, né? Mas esse é o tempo, o princípio, favorecer, não sei se é o melhor termo, mas, né, os melhores alunos. Então, a primeira coisa é que se cria um ranking onde se considere o desempenho acadêmico de vocês. O desempenho acadêmico não é exclusivamente nota na poli, tá? É uma nota ponderada. Então, logicamente, a primeira coisa concreta que a gente tem para se basear é a nota da poli, a média de vocês até aquele momento do curso. Tá? Ponderada por uma questão que é a colocação de vocês dentro do curso de vocês. Ponderada numa segunda ordem por uma coisa, se vocês tiveram alguma reprovação. E aqueles que tiveram, se já eliminaram aquela reprovação ou não. E tem uma série de outras coisas. Tá? Então nós temos métodos, né, bem objetivos para contabilizar isso, e no final das contas a gente tem um ranking. Além disso, esse ranking serve como um primeiro filtro, né, para que a gente possa, dentre todos os alunos candidatos a uma certa escola, e como eu disse, é feito tudo junto, então a gente tenta achar um mecanismo para dar oportunidade para a maior parte dos alunos irem para onde querem ir, que vocês têm que determinar. Eu quero, em primeiro lugar, o meu interesse é esse, em segundo lugar esse, em terceiro lugar esse. Né? A gente chama os alunos classificados nesse primeiro momento, segundo esses critérios. Como eu disse, o professor Fernando já deve ter apresentado com mais detalhes para vocês, portanto eu não vou falar bem a respeito disso. Num segundo momento, a gente tem uma série de entrevistas. Né? Cada aluno que foi classificado para essas entrevistas irá conversar com um conjunto de professores, normalmente 2 ou 3 professores numa banca, por alguma coisa em torno de 10, 15 minutos, né? Onde vocês devem falar por que vocês estão querendo estudar no exterior, por que vocês escolheram aquela escola. Normalmente tem uma parte do exame que a gente fala um pouquinho na língua, para onde vocês estão querendo ir, em francês, alemão, italiano, o que quer que seja, né? Para avaliar, para ter uma noção da condição de língua de vocês. Mas isso é complementado depois por um exame, certo? Por exemplo, o Goethe pode fazer esses exames, existem algumas instituições alemãs que fazem os exames, isso vai ser dito daqui a pouco, que
são para a gente uma ótima referência, porque pelo menos é aquele exame, tem 2 ou 3 diferentes exames, mas com isso a gente consegue classificar todo mundo muito bem. Além do que as escolas alemãs também reconhecem esses exames e conseguem, portanto, entender qual é o nível de alemão de vocês. Tá bom? Eu não comentei, mas entre processo de seleção e entrevista também tem análise de currículo de vocês e de carta de motivação, plano de estudos que vocês façam. Certo? Essas coisas também podem meio que mudar um pouco a posição de vocês no ranking, na medida em que a gente valoriza o empenho que vocês têm em mostrar para a gente por que vocês querem ir para aquela escola, o que vocês estão fazendo para isso e tudo mais. Tá bom? Bem, tendo passado nesse exame, que novamente filtra mais, né, a gente tem, digamos, em Darmstadt, no programa de diploma duplo, hoje 15 vagas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Em Munique, 4 ou 5. Então, na Alemanha, para diploma duplo, hoje nós temos 20 vagas. Então, nesse conjunto todo, desse processo, todos os 20 primeiros alunos, tá, irão para Darmstadt ou para Munique. Né? E, eventualmente, outros irão para a França, para a Itália, para outros locais, ou participarão dos programas que não são de diploma duplo, mas também são muito interessantes. Tá certo? Uma coisa que eu já sabia, mas sempre que acontece, a gente passou por um processo agora recentemente, e os alunos, logicamente, se ficam ansiosos, é natural, mas tem que controlar um pouquinho a ansiedade. Começaram a me escrever, eu entrei no site de Munique, está escrito lá que eles só oferecem 2 bolsas ou 3 bolsas para Ciências Sem Fronteiras, só que da Poli foram selecionados 4, quem de nós vai ficar fora? Não, ninguém. Então, os 4 que foram selecionados é uma coisa além do que é oferecido pelo Ciências Sem Fronteira. Então, talvez antes de entrar no site, entre no site das universidades, mas antes de se preocupar em demasia com o que está escrito lá, consultem a gente. Porque o que significa é que, quando nós temos esses convênios, tá, existe a, digamos, reserva de 4 vagas para alunos da Poli. Tá? O que não impede a escola de receber outros alunos de outros locais, tá certo? Inclusive no âmbito do programa Ciências Sem Fronteira. E, não satisfeitos com isso, os 4 tá bom. Então nós 4 recebemos, mas só 3 vão receber a bolsa. Eu falei também não, porque a bolsa do Ciências Sem Fronteira tem bolsa sobrando, então se o aluno for bom e a escola aceitou, tá, não vai ser esse o problema para a bolsa. Desde que vocês tenham feito aquela coisa do Enem, tem algumas coisas que infelizmente são exigências aí do Sem Fronteira. Mas se vocês atendem isso, muito provavelmente alunos selecionados em qualquer programa de diploma duplo, tá, vai receber uma bolsa do Ciências Sem Fronteira. E mesmo na maioria dos casos dos alunos que vão para a aproveitamento de crédito, também vão conseguir bolsa do Ciências Sem Fronteira. Os alunos de uma boa escola são bons alunos, pressupõe-se, porque conseguiram ser selecionados nesses programas, tá certo? Hoje, o problema de fato da bolsa, salvo essas coisas, eu não fiz o Enem, né? Daí realmente não cabe a gente fazer nada, a gente nem tem como, né, interferir. Por fim, contando um pouquinho aí, depois os seus colegas vão colocar melhor as experiências que eles tiveram lá fora. Mas esses programas todos eles foram desenhados com o seguinte princípio. Uma vez que o aluno é selecionado, né, ou já no processo de seleção, vocês estão mais ou menos planejando o que vocês querem fazer lá, até porque as escolas também pedem isso, vocês têm que falar o que vocês gostariam de estudar lá. Falar, mas eu não conheço a escola. É só uma primeira referência, isso vai ser ajustado depois. Tá? Do nosso lado, qualquer aluno que ganhou uma vaga no exterior tem designado para tomar conta dele um tutor. Dependendo do departamento, dependendo de uma série de coisas, isso pode mudar. Tá? Então, pode ser que num lugar tenha uma pessoa que toma conta de todos os alunos daquela área, numa outra área da escola aqui, tem um professor para cada aluno, não sei. Tá? Mas, a princípio, existe um professor para acompanhar o aluno, tanto aqui quanto lá. Mas, novamente, lá ainda é mais complicado, porque cada escola faz isso de um jeito um pouco diferente. Tá? Mas, a princípio, tem um professor que vai recebê-los, que vai olhar o programa de estudos de vocês, que vai falar, eu concordo com isso daqui não é que você não deve, é que não dá porque não está sendo oferecida, ou você precisa quebrar requisito que não ficou claro, não sei. Tá? O tempo todo, na medida do possível, lembrem-se de tentar nos manter informados a respeito do que vocês estão fazendo aqui e lá, para que quando vocês voltem, né, essas coisas todas sejam mais fáceis de serem resolvidas.
Duas outras questões dizem respeito a projeto de formatura, particularmente nos diplomas duplos, e estágio. Né? O projeto de formatura também pode mudar um pouquinho dependendo do convênio, porque cada convênio é um convênio. Mas a ideia geral é que vocês possam fazer lá e defendam ou apresentem isso lá e aqui simultaneamente. Esse é o ideal. É mais difícil, mesmo com videoconferência, coisa e tal, que hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, tá? Nem sempre a gente consegue. Mas esse seria o ideal. Então, na impossibilidade de se fazer desse jeito, o que normalmente acontece é que vocês voltam e apresentam aquele projeto novamente aqui na escola. Tá? E nem tem todos os senão, né? Bem, mas nesse caso aqui não deu, não sei por que razão, então o aluno teve que complementar alguma coisa e reapresentá-lo aqui na escola. Tá? Então não existe realmente uma coisa que determine, olha, é assim para todo mundo. Existe uma coisa que é uma referência que dá mais ou menos um guideline de como a gente gostaria que fosse. Tá? Na prática não foge muito disso. Tá? Os alunos podem fazer o projeto lá, voltam, depois de ter apresentado lá, apresentam aqui também. E tem algumas oscilações em torno disso, dependendo da situação do aluno, dependendo de quão bom foi o trabalho dele e tudo mais. Né? Estágio, particularmente na Alemanha, é muito comum os alunos fazerem estágio nas férias longas, que é férias de verão, julho, agosto, setembro. Tá? Vocês também, como alunos regulares da Alemanha, têm direito a fazer isso. Então, recomenda-se que vocês façam esses estágios. E, eventualmente, podem tentar fazer algum outro estágio, mais ou menos alguma coisa como iniciação científica ou programas que vocês possam fazer aqui com professores da própria escola. Né? Vocês estão lá no laboratório, trabalhando junto com o professor. Isso é o RIF, né? Na Alemanha, e também muitos de vocês fazem. Tá certo? Então, a princípio, vocês têm sim essa permissão, né? Mas procurar o estágio, onde, que empresa, de que forma, isso eu não sei. Né? Desde que isso, novamente, não interfira profundamente no desempenho acadêmico de vocês. Vocês foram lá para estudar. Certo? O estágio é uma coisa que complementa o estudo. Nesse sentido, ele é muito bem-vindo. Né? Agora, ficar trabalhando e largar a escola não dá. Certo? Mas, também, normalmente, não tem problema nenhum. Todos vocês conseguem resolver bem essas questões. Ok? Bem, em linhas gerais, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Né? Eu falei um pouquinho das escolas, das duas modalidades de programas, que escola oferece o quê? No caso da Alemanha. O processo seletivo, mais ou menos como que ele acontece, são genericamente os critérios que vocês devem observar. E depois do processo mesmo de ida para lá, né, a existência desse tutor, desse professor aqui lá para acompanhar vocês. Além disso, logicamente, existem as questões de visto, vocês têm que ter um visto para entrar na Alemanha. Né? Se vocês vão como turista, é uma coisa, se vocês vão para estudar, mesmo por 6 meses, vocês têm que ter um visto de estudante, tá certo? Existe toda uma burocracia, mas a CRINT aqui, o escritório, que agora não é mais, a gente chama CRINT de tudo, agora esse CRINT como uma comissão de professores, existe um escritório de suporte, né, que fica lá no prédio da administração, que pode dar informações para vocês. Talvez com uma ressalva que é, antes de procurar ou ir lá e coisa e tal, verifique se vocês não têm a resposta. Né? Muitas vezes vocês vão lá perguntar coisas que são... Talvez não precisassem ter ido lá para perguntar. Né? Se você vai muita gente, de repente fica sobrecarregado e tudo mais. Então, visto, né, no consulado da Alemanha aqui em São Paulo. Né? O contato com as escolas, como isso é fruto dos convênios que nós temos, é tudo intermediário pelo nosso escritório. Então, uma vez que vocês foram aceitos, a documentação, todo o trâmite de ida e vinda de documentos é feito através do nosso escritório. Okay? Respeitando os prazos que as escolas impõem em cada caso. Então, tem a tal data para mandar os documentos. Então, nessa data, vocês têm que ter preparado tudo aquilo que tem que ser enviado. Ok? Bem, eu agradeço. Estou aberto a perguntas, quem quiser. Você comentou da questão de vistos, a existência de um passaporte ou europeu ou alemão facilita o processo de dificulta? Facilita, porque você não está precisando do visto
você tem passaporte alemão ou europeu, você não precisa do visto. Né? Eu só não sei, mas eu acho que não tem problema nenhum de conflito, se isso implicaria algum conflito com relação à bolsa. Para você ir para lá, você tem que estar lá como brasileiro. Mas eu acho que não me lembro do editor que ele fala isso. Ok, obrigado. O curso de computação quadrimestral tem um esquema diferente na época de nas pausas, férias, etc. Vocês resolvem isso? Está tudo sincronizado com a saída do mercado? Na realidade, mais ou menos. A diversidade de programas de países e escolas já é suficientemente grande para tornar a coisa complicada. Se a gente ainda fosse considerar essa particularidade do quadrimestral, a gente não conseguia. Então, os programas estão todos desenhados com base nos modelos semestrais. Tá? Lembrando também que o semestre deles está defasado. O começo mesmo do curso lá costuma ser por volta de setembro, outubro, indo até março, tá? Fevereiro. Então, as férias curtas recomeçam em março, indo até julho. E daí tem as férias longas. Tá? Isso mais ou menos encaixa com o nosso, de modo que se você estaria entrando no segundo semestre, ou no oitavo semestre, não importa, no segundo semestre daquele ano, onde as aulas aqui começam em agosto. As aulas lá vão começar em setembro, outubro, mas normalmente vocês também vão um pouquinho antes para fazer algum curso de línguas lá. Tá? Às vezes vocês já tenham o certificado de proficiência e tudo mais, é sempre recomendável que você chegue um pouquinho antes para estudar alemão. Então, o Ciência Sem Fronteiras, inclusive, oferece um curso de alemão, algumas coisas. Então, vocês vão terminar as aulas aqui em junho e já viajam. Tá? Poderiam viajar, né? Você tem que estar lá realmente para o início das aulas em setembro. Você tem que chegar um pouquinho antes para procurar residência, eles ajudam nisso. Tá? Então, esse não tem muito problema. Quando você volta, o semestre lá terminou no começo de março. No começo de março já começaram as aulas aqui. Então, muito provavelmente, muitos de vocês, se acontece isso, vocês voltam, tá? E no dia seguinte vocês já estão tendo aula. E algumas vezes, na Alemanha também tem uma coisa bem diferente do nosso caso, não é sempre, mas é comum. A prova final, que é a prova de fato que eles têm, nem sempre é no final do semestre, ela é depois das férias. Você termina aquele semestre, você pode passar as férias estudando, você começa o semestre seguinte, você faz a prova. Nessas situações, você tem que fazer uma prova, por exemplo, em abril. Tá? Tá, em abril você já está aqui, não dá para você chegar também tão mais tarde. Então o que acontece é que eu, ou outros colegas, recebemos a prova da Alemanha e aplicamos essa prova aqui para os alunos que já voltaram, mas estão fazendo a última prova, tá? E mandamos a prova para lá. Você falou que para aproveitamento de estudos é ideal que você mas qual é a dificuldade de fazer um quinto e se um aluno não conseguir passar no faculdade, pode tentar de novo Pode. Como eu disse, o ideal, a gente entende, por exemplo, você primeiro você tem que ser aluno da USP, da POP, certo? Então não dá para você ter que esperar terminar o quinto ano, porque você já não é mais aluno, você já não tem mais a permissão de ir. Bom, mas você poderia ir no último semestre. Tá? Apenas nós entendemos que não é o melhor momento. Então, nesse critério todo que a gente faz para ranquear os alunos, a gente cria um fatorzinho que desfavorece o aluno no último semestre do curso. Tá? Mas um aluno no quinto ano ainda pode ir. Tá? Mas é melhor se for no quarto ano. Ou mesmo no terceiro, pode ir. Mas a gente acha melhor que lá no quarto. Lembrando o seguinte, quer dizer, esses critérios também a gente pode ajustá-los ao longo do tempo, tá? Ou seja, nada é verdade universal. Com certeza o que vale é na hora do edital, que foi publicado no edital, vale para aquele edital. Para o próximo pode ter algum ajuste. Em função de diversas coisas que acontecem e nem sempre também são só de nossa responsabilidade, né? Se adequar a alguma outra coisa. Bom? Oi, fantástico. Não pode falar de você, a gente teve as palestras hoje e ontem das universidades francesas. A gente viu que a maioria delas tem uma engenharia muito mais generalista. Você falando de dados, ela tem uma engenharia mais generalista como as francesas ou é mais técnica como seria a de Munique?
mais técnica. Quer dizer, eu diria o seguinte, não que ela não seja generalista, vamos pegar a Poli como exemplo. Tá? O curso da Poli, ele é um curso generalista no sentido que você não vai aprender um detalhe da última técnica, seja do que for, certo? Você vai aprender princípios de matemática, de física, de conceitos importantes que te dão condição de seguir em frente. E é lógico que nesse mundo de coisas você vai ter que aprender algumas técnicas, porque senão fica tudo muito, né, genérico demais. Tá bom? Então, nesse sentido é parecido. As escolas alemãs elas são muito fortes na parte mais prática, realmente, de construir coisas, né? As escolas francesas elas têm um princípio, um viés um pouco mais matemático. Tá? A alemã talvez seja um pouco menos matemática. Então lá na França você discute com mais profundidade modelos, mas constrói menos coisas. Isso tudo é muito difícil de ser dito, porque não é assim uma coisa, não tem um divisor de águas, essa escola é de um jeito, essa é de outro. Você percebe que tem uma orientação um pouco diferente. Né? Mas eu diria que boas escolas na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, todas são boas escolas. Com certeza são escolas onde vale a pena estudar. Tá? No diploma, a minha formação fica fechada às matérias pré-definidas da universidade para a formação, ou eu, como aproveitamento de estudo, posso ter uma mobilidade sim, pegar algumas áreas? Eu diria que na Europa, de um modo geral, mas com certeza na Alemanha, o modelo de estudos é mais próximo daquilo que está começando agora aqui do EC3. Tá? O que significa isso? Você tem uma oferta maior de coisas que você pode escolher, mas não significa que você pode escolher qualquer coisa que não tenha uma linha dorsal. Né? Ou seja, você tem sim, se você escolher fazer engenharia elétrica, você tem que fazer circuitos elétricos, você tem que fazer eletrônica, você tem que fazer eletromagnetismo. Né? Na medida que você vai indo mais para o final do curso, vai se especializando, daí o que te interessa, se é mais uma ou outra coisa, aí você acaba tendo mais flexibilidade. Tá? Então, para responder, normalmente vocês vão no programa de diploma duplo no 4 anos. Uma coisa que eu não mencionei, é importante dizer o seguinte: vocês vão para lá no momento que é o que a gente chama lá, não é o daqui, mestrado, master. Tá? Então, o master deles são os 2 últimos anos do curso de 5 anos de engenharia deles. Os primeiros 3 anos é bacharelado, bachelor, os 2 últimos o master. Nesse master você tem liberdade para escolher algumas coisas, mas não total. Então, aquilo que o teu colega alemão está fazendo, por ter feito a opção de engenharia elétrica, você também vai ter que fazer. Nas outras coisas em que ele tem liberdade, você também vai ter liberdade. Tá? Uma pergunta, assim, faz um certo tempo acessei o site da Associação Curiosidade e, assim, não sei se eu deixei de ver alguma coisa ou se eu estou percebido, não entendi, mas eu percebi. Parece que tem engenharia, uma coisa que, assim, algum curso que lembra mais de engenharia elétrica e tem curso mais voltado para a ciência da computação. Como o pessoal do quadrimestre do computação quadrimestral numericamente como se encaixaria mais? Uma boa pergunta. Mais ou menos como nós temos aqui na matemática o curso de computação, na engenharia o curso de engenharia de computação. Tá? Então, aquilo que de fato é computação lá, ou informática, tá? É o que aqui seria o curso da matemática. Então, os alunos da Poli não estão indo para aquele curso, estão indo para o curso da engenharia. Então, na engenharia existe um curso dentro da área elétrica, que é sistemas de informação, alguma coisa assim. Seria o mais próximo da computação. Tá? Isso também é importante. Dificilmente a gente encontra, ou é possível, né? Uma escola cujo modelo de grade horário, né, seja exatamente o que a gente tem aqui. Ainda bem, né? Senão vocês não precisavam ir para lá fazer aqui. Certo? É sempre um pouco diferente. Então, nessas diferenças, pode ser que um certo curso seja mais parecido com outro curso não. Teve uma outra coisa que vai mais ou menos nessa linha, mecatrônica. Mecatrônica em Darmstadt está na elétrica, aqui na Poli está na mecânica. Né? Então sempre fica aquela dúvida, os alunos da mecatrônica nossa que vão para lá, vão receber de fato lá um diploma de engenharia elétrica. Né? Em alguns casos, tá, quando eles estão mais interessados realmente no perfil mecânico do lado alemão, eles fazem lá o curso de engenharia mecânica. Por que dá? Porque até o 3º ano, como eles cursaram aqui antes, o curso deles é predominantemente engenharia mecânica. Então eles têm uma base que dá condições a eles de acompanhar o curso de engenharia mecânica lá.
Se eles quiserem fazer a mecatrônica, eles vão receber lá o diploma de elétrico. Às vezes tem essas coisas que o que tem aqui não é exatamente o que tem lá, mas normalmente dá seu jeito. A menos de situações como eu citei, por exemplo, da química, que não dá, por exemplo, tem Verfahrentechnik, que é engenharia de processos. Tem alguma coisa a ver com química, mas não é química em si. Então, eles acharam que não valia a pena fazer diploma duplo, porque não haveria possibilidade de ter as equivalências, não era próximo o suficiente. Tá? Boa tarde aqui. Eu gostaria de saber o que o senhor aconselha diploma duplo de estudos para quem quer estudar mais na área de tecnologias e qual a faculdade? Olha, nanotecnologia, eu acho que tem alguma coisa em Darmstadt, teria que olhar nas outras universidades, né, não apenas alemãs. Em mecânica, deve ter também alguma coisa de nanotecnologia, mas eu não sei te dizer, por exemplo, que nós temos, né, alguns colegas da mecânica, mecatrônica, trabalham um pouco nessa interface. E, portanto, eu presumo que na Alemanha também tenha, desculpa, em Munique também tenha. Né? De qualquer forma, em Munique nós só temos da engenharia mecânica. Eu teria que olhar realmente se tem ou não. Em Darmstadt, em princípio, você tem quase tudo. Né? Se é que eu entendi, não sei se a pergunta está dividida em duas partes, mas se eu sugiro que vocês façam diploma duplo ou não, com aproveitamento de estudos, não, as duas coisas eu acho que são válidas. Tá? O diploma duplo ele tem uma vantagem óbvia que você tem um segundo diploma. Né? Você tem uma permanência maior no exterior, você tem uma inserção maior no modo de vida alemão, no modo de estudo alemão. Então, a sua formação deve ser um pouquinho maior. Até pelo fato de que você, ao invés de 5 anos, vai ficar 6 anos estudando engenharia. Certo? Ajuda. Mas não é, puxa, não consegui ter um diploma duplo, e agora? Ótimo, não tem problema. Vocês são, antes de mais nada, alunos da Poli. Terminem a Poli, que vocês já vão estar muito bem. Né? Se tiver, além disso, uma oportunidade, qualquer que seja ela lá fora, valorizem isso e vão em frente. Bom? Eu não tenho dúvida, falou que no primeiro semestre você presta o aproveitamento de crédito para fazer o segundo. Eu quero dizer, qual a duração do processo seletivo do diploma duplo? Se eu faço no segundo semestre desse ano e sou reprovado, consigo prestar o aproveitamento de crédito no ano seguinte? Então, você está no terceiro ano. Sim. Né? No terceiro ano, você faz um ano antes para o diploma duplo. Tá? No segundo semestre, você faz e foi reprovado. Aí você vai para o quarto ano, no primeiro semestre do quarto ano, você pode participar sim do processo e não tem impedimento nenhum. Tá? Professor, as bolsas concedidas pelos programas de duplo diploma são todas do Ciência Sem Fronteiras? Não. De novo. São duas coisas independentes, ortogonais. Né? Ou seja, o fato de você ter conseguido a vaga não te garante a bolsa. O fato de você ter conseguido a bolsa não te garante a vaga. O que a gente tenta fazer é ligar essas duas coisas. Tá? Então, uma vez que você tem, o que eu posso dizer, não garante, mas ajuda muito, sem dúvida. Se você conseguiu uma vaga numa escola alemã, né, ou francesa, ou qualquer uma dessas, né, nós informamos para essas escolas quais foram os alunos selecionados. Né? Informamos também ao DAB, ao Goethe, e as escolas de lá quais foram os alunos selecionados. Daí vocês vão se candidatar nos processos de bolsa do tipo Ciência Sem Fronteira. Tá? Se você já foi selecionado por uma escola, aposta tudo. Se você entrar no Ciência Sem Fronteira e colocar lá 4 escolas, você pode receber uma bolsa para uma escola que não é aquela que você ganhou na vaga. Entendeu? Se eu recebo a bolsa Ciência Sem Fronteiras, ela tem duração de 1 ano só? Se eu vou ficar a princípio sim, extensível para 1 ano e meio, mas mesmo que termine aos 2 anos, você economiza um pouquinho, é uma bolsa boa, tá? Vocês conseguem ficar. Isso sem contar que muito provavelmente você vai fazer algum estágio, vai ser remunerado, e também dá para guardar um dinheirinho, dá para... Tá? E a última coisa, no processo seletivo, então, para eu conseguir a vaga na escola alemã, qual que é o nível de proficiência que exige? O ideal é B1, B2, tá? Mas isso não depende só da gente, tá? O que vai acontecer é que se eu fizer uma análise em que o aluno não tem alemão, eu não mando para frente, que não adianta, tá? Se estiver nesse borderline, né, do que poderia ou não,
eu meio que deixo a cargo da escola lá dizer se aceita ou se não aceita. Certo? Porque a escola, embora não tenha mencionado, quer dizer, os convênios todos, eles pressupõem o seguinte: a gente faz aqui uma seleção, e como eles são nossos parceiros, eles acreditam na seleção que a gente está fazendo. Então, se a gente está indicando um aluno, a princípio esse aluno mereceu ser indicado. Tá? Mas a escola lá pode dizer, falar, esse aluno com esse histórico escolar, com esse nível de alemão, eu não aceito. Então, a gente informa e recebe uma confirmação deles. Então, você falou sobre várias escolas e falou sobre o aproveitamento de estudos e o futuro. Existe, assim, além da pesquisa própria, lógico, do aluno, existe algum tipo de acompanhamento, alguém para um guia? O professor para conversar... Então, tem um tutor, sim, tanto aqui quanto lá. Mas para te ajudar a decidir o que você vai estudar? Sim. O que vocês têm que perceber é o seguinte: exige-se ou espera-se um pouco de maturidade. Então você não pode chegar lá e deixar 100% na mão do professor, dizer para você o que você tem que fazer. Mas ele vai estar lá para te apoiar. Se tiver uma dúvida de alguma coisa, ele vai te orientar. Afinal, pelo seu perfil, pelo que você vai dizer, você quer estudar, isso daqui é mais interessante do que aquilo. Ou isso pode, isso não pode. E antes, assim, para você escolher, eu quero duplo diploma, aproveitamento de estudos, eu quero Munique ou Berlim, existe alguma... Quer dizer, uma coisa que existe é vocês sempre fazem isso, procurar a gente para conversar um pouquinho. Tá? Mas dá para perceber que pela dimensão desses programas também a gente não consegue conversar com todo mundo na taxa que vocês... Né? Então, nos momentos que antecedem esses processos seletivos, né? Se eu fosse marcar na minha agenda o meu horário para receber todos os alunos, todo mundo tem alguma coisa que quer perguntar, normalmente não é nada assim de mais. Então, esse tipo de atenção a gente não consegue dar, mas um pouquinho de falar, olha, deixa eu ver, essa escola, isso, mas entre vocês mesmos, vocês conversando, vocês vão entender um pouquinho mais o que é essa escola, o que é aquela, esse curso, aquele curso, né? De modo que dá para... Tem que olhar o seu perfil, tem que pegar e falar, olha, eu acho que eu sou um cara... Vale mais a pena fazer o aproveitamento de estudos, porque eu não sei se eu estou a fim de ficar 6 anos na escola, se eu quero terminar, eu não sei, cada um. Então existe sim apoio, mas não dá para ser uma coisa que a pessoa vai montar o teu curso e isso você tem que fazer. No caso do aproveitamento de estudos, você tem um leque maior de escolas, né? E você estava falando sobre Munique e o duplo diploma focado na área de mecânica. Você dá alguma dica para você, quando for pesquisar as escolas, você achar qual seria a cadeira mais forte da escola, porque você entrar no site, às vezes não é tão claro, você vê qual seria a especialidade da escola, se bate na sua área. Isso é um pouquinho mais difícil. Talvez conversando com alguns alunos, eu mesmo não saberia dizer, quer dizer, em algumas, eventualmente, eu saiba por razões diversas, mas não que eu tenha assim, um perfil de cada escola, o que ela é forte ou não. Galera, é a última pergunta, tá? A gente vai continuar depois, vocês podem continuar a pergunta. Tenho 3 dúvidas. Primeiro... Para não perder a chance, eu já falo de cara. Ontem teve a palestra das escolas centrais e eles tinham mencionado que o diploma serviria para toda a Europa e também serve como mestrado. Isso serve... Então, posso responder só essa daí, só para ficar meia verdade. Vale para toda a Europa? Vale. Tá certo? Quer dizer, existe, pelo fato de ser a comunidade europeia que ela é hoje em dia, tá? Essa questão de mobilidade, não só no estudo, mas também na profissão. Se ele é um mestrado europeu, não é um mestrado brasileiro. O mestrado brasileiro é uma coisa que vem depois daquilo lá. É que a gente está um pouco fora do compasso. Quer dizer, eles chamaram de mestrado uma coisa que é o final dos 5 anos. Os 2 últimos dos 5 anos de engenharia ou de outros cursos, lá na Europa, é chamado de mestrado. Tem razões aí diversas para isso. O nosso mestrado é uma coisa que vem depois dos 5 anos. Tá? Para esclarecer, eu sempre falo que o nosso mestrado é um pequeno doutorado. Mas como eles, desse mestrado, vão direto para o doutorado, então o nosso mestrado não tem exatamente correspondência no modelo europeu.
Tá? Mas isso não faz com que o seu diploma de mestrado lá você chegue e revalide como diploma de mestrado daqui. Não. Você pode revalidar como diploma de graduação daqui. Se você tem o diploma duplo, você não precisa revalidar, você tem diploma de lá e daqui. Segunda coisa, ontem eles tinham mencionado uma bolsa alternativa ao da Ciência e Cultura, que seria a bolsa EICA. Existe um correspondente? Não, nós tivemos durante muito tempo uma bolsa parcial do DAD, que deixou de existir quando começou o Ciências Sem Fronteiras. Ela não tinha mais sentido. Então, o DAD é parceiro do CNPq, ele dava uma bolsa que era mais uma ajuda de custo. Quando surgiu o Ciências Sem Fronteiras, deixou de existir. E em relação ao Instituto de Munique, eu já ouvi falar que vocês estariam exatamente correndo atrás para liberar também para outras áreas. Isso, sou eu que estou correndo. Então, eu entrei na elétrica e eu estou interessado para automação e controle, porque é o foco que eu estaria interessado parecido com a mecatrônica. Eu não sei exatamente qual que é o foco lá, tipo, como é que a mecatrônica deles tem uma... Você já tinha antecipado essa questão com ele, né? O Instituto de Munique, ele tem a mesma visão de mecatrônica, automação e controle cadastral? Não sei te dizer. Na realidade é o seguinte, os nossos alunos de mecatrônica aqui, por estarem na grande área mecânica, tá? Dos 4 que foram selecionados, acho que 1 ou 2 são de mecatrônica, e os outros 2 são de mecânica. E vão fazer mecânica lá. Né? E daí, com um viés mais em automação, ou com automobilística, vai ser até no MIC, BMW, as coisas todas. No curso de engenharia elétrica, você deve ter alguma coisa mais ou menos equivalente à nossa automação daqui, mas eu não sei te dizer se a mecatrônica deles está na mecânica ou na elétrica. Bem, só para terminar, no começo, esses processos todos, eles levam bastante tempo para serem resolvidos. Eu me refiro a construir o diploma duplo, construir os convênios. Tá? No caso de Munique, eu conheci um professor da engenharia mecânica, a gente tem uma parceria no projeto chamado Global Drive, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, e foi um professor que ajudou ou apoiou o diploma duplo, mas como ele é da mecânica, o diploma duplo na mecânica vingou. Das outras áreas, ainda faltou uma pessoa que apoiasse. Tá? No caso de Darmstadt, eu tinha uma presença maior, tive a ajuda do meu ex-orientador, então foi mais fácil falar diretamente com o reitor e tudo mais, e fazer para todo mundo. Né? No caso de Karlsruhe, por exemplo, eu estou conversando já há alguns anos, né? E mais recentemente na área de elétrica, né? Tentando fazer primeiro na área de elétrica, mas também leva tempo, porque mesmo que você pegue e fale, então vamos fazer, está decidido. Então agora tem uma série de etapas que tem que ser vencidas que gastam tempo. Mas até que você ache o modelo exatamente do... Primeiro quero ou não quero fazer? Por que vale a pena fazer? Depois o como. E todas essas coisas, todo mundo ocupado, né? A velocidade com que isso anda é baixa. Em Stuttgart, alguns anos atrás, a gente quase chegou lá. Tem alunos, colegas de vocês de quase 10 anos atrás, que tiveram diploma duplo em Stuttgart, numa modalidade que a gente ainda estava fechando o acordo, mas a coisa mudou, a reitoria, mudou não sei o que lá, a coisa desandou. A gente gostaria. Eu costumo ir para lá, visito as universidades, converso, mas infelizmente leva tempo. Na França foi mais fácil, as universidades francesas foram muito mais proativas. E eu falo isso para os alemães. Os colegas franceses vieram aqui, né? Acho que era a última pergunta. Depois, se tiver mais alguma coisa, alguém pode ir. Mas eu vou deixar o pessoal do Guedes falar. Bem, obrigado. Agora é a coordenadora de curso e exames do Instituto City vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Então, é muito bom, são dados ótimos. A escolha de vocês, se vão fazer um intercâmbio na Alemanha, na França ou em algum outro país, é uma coisa muito importante, porque a língua alemã ela tem um peso muito grande. Né? Alguém aqui fala alemão? Já aprende alemão? Eu falo. Aprende. Ah, então,
vários. E fala já, de falar fluente, assim, ótimo. A língua alemã, no mundo, né? Bom, primeiro eu vou dar esses são os temas que eu vou falar mais ou menos. A língua alemã no mundo, o Goethe-Instituto, os exames do Goethe-Instituto, a qualidade dos exames, candidatos com necessidades especiais para prestar algum exame, aplicação dos exames, história, os exames em números, simulados e informações. Parece muito, mas é rapidinho, tá? Bom, o primeiro tema é a língua alemã no mundo. O que vocês sabem disso? Qual que é o papel da língua alemã no mundo que vocês já ouviram falar? O peso dela é bastante importante. Como vocês veem aqui, são mais de 100 milhões de pessoas que falam alemão na Europa. Por quê? Porque o alemão é falado na Alemanha, na Áustria, na Suíça e em alguns outros povoados lá. Então, a língua alemã tem um peso muito grande na Europa e nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, na área cultural também. E aqui no Brasil, a língua alemã tem um peso importante, porque, principalmente aqui em São Paulo é a cidade com mais empresas alemãs no mundo. Não sei se vocês sabiam isso. Então, assim, para o futuro de vocês, né, se vai ser aqui ou lá, saber o alemão, falar o alemão, ter um exame de proficiência é muito importante mesmo. Aqui diz, com conhecimento de alemão, você melhora as suas chances no mercado de trabalho. Isso eu vivi na minha carreira, então eu posso exemplificar um pouco. Eu falava alemão, eu fui aluna do Goethe-Instituto, eu me formei lá na parte do alemão e quando eu comecei a trabalhar, eu sempre arranjava emprego antes de começar a trabalhar no Goethe porque eu falava o alemão. Então antes eu falava pouco, depois fui falando mais e assim por diante e nunca fiquei desempregada na minha vida por causa do alemão, né? Então em qualquer área, eu já estive em várias áreas, né? Agora eu estou no Goethe há alguns anos. O alemão é um diferencial. O inglês é muita gente que fala, é uma língua, é uma obrigação mesmo, mas o alemão é um diferencial que não é todo mundo que tem. Porque todo mundo fala, nossa, o alemão é uma língua assim muito difícil, mas não é tão difícil assim como imaginam. O pessoal que está aprendendo ou que já fala deve saber isso, né? Bom, então, passando... Sobre o Goethe-Instituto, não sei se vocês já sabem, mas o Goethe-Instituto existe em vários países no mundo, são mais de 70 e poucos países no mundo, e a missão, os objetivos principais do Goethe-Instituto são o ensino da língua alemã e a transmissão, né, o Goethe tem que transmitir também a cultura alemã. Então nós temos departamentos, por exemplo, culturais dentro do Goethe-Instituto, e a biblioteca, que é uma fonte de informação. Então, em todos os institutos Goethe do mundo, vocês vão encontrar cursos, exames, biblioteca para informações e um departamento cultural. Bom, os cursos de alemão que nós oferecemos, o professor já falou de alguns níveis, B1, B2, os cursos são desde A1, que é o nível para iniciantes, até C2, que é o nível mais adiantado. Esses cursos, eles podem ser feitos em uma modalidade mais rápida, mais demorada e nós temos atualmente 200 mil alunos no mundo, né, contando todos os países do mundo, e no Goethe aqui em São Paulo são 3.500 alunos por ano. Os nossos professores são muito bem formados, todos eles são professores que são treinados para... assim, que tem uma formação na área, uma formação superior, claro, né? São nativos, são também brasileiros que dão aulas, isso em todos os outros institutos do mundo, sempre são os nativos e os não nativos, e tem um incentivo muito grande do Instituto Goethe na parte de formação e especialização. Então o Instituto Goethe sempre oferece cursos de especialização para os nossos professores regularmente. Isso é uma característica da Alemanha. A Alemanha é um país que investe muito mesmo em educação, em formação e assim, quando acontece, são bolsas muito boas que o pessoal recebe, né, para cursos e outras coisas. As de vocês
são um pouco diferentes. No próximo, também sobre os exames e a obtenção de certificados de alemão do Goethe-Institut. Todos os nossos cursos são ligados aos exames. Então, ao final de cada nível, então, tem um exame próprio para aquele nível. E esses certificados a única coisa que comprova o conhecimento de vocês no alemão. Então, é muito importante fazer um exame de proficiência e obter o certificado. Nos nossos cursos, quando os alunos acabam um módulo, por exemplo, recebem um atestado de participação no curso. Esse atestado, ele não é a comprovação do conhecimento, ele é um atestado que participou de um curso. Mas o certificado, o exame de proficiência, é para a vida toda. Todos os certificados do Goethe-Institut são para a vida toda, ou seja, eles não perdem a validade. Não é depois de 1 ano, 2 anos que vocês têm que fazer de novo o mesmo certificado. E eles são reconhecidos em qualquer país do mundo, né? Eles são reconhecidos aqui, são reconhecidos em qualquer lugar. Os exames de proficiência, como eu já falei, né? Nós temos para todos os níveis, de A1 até C2, vocês conhecem esses níveis já, sabem, né? E dentro da nossa oferta de exames, nós temos os exames para adolescentes, de 12 a 15 anos, e para adultos, que seria já para vocês, estudantes e profissionais ativos. Então, tem alguns exames específicos. E eles possibilitam, como o professor falou, o acesso a universidades ou faculdades de tecnologia lá na Alemanha. Sobre o nível, que surgiu uma pergunta, qual seria o nível de alemão que tem que ter para as faculdades, realmente são as faculdades que determinam. Nós também não temos essa informação. Tem faculdades que determinam o nível B2, tem faculdades que determinam o C1, o C2. Quando geralmente é para doutorado, então eles pedem nível C1 e C2. Mas para intercâmbio, como o Ciências Sem Fronteiras, o nível é A1, A2, que já é um nível suficiente para depois continuar estudando lá, que o Ciências Sem Fronteiras realmente dá alguns cursos durante uns 6 meses por aí. E a universidade falando qual que é o nível, aí vocês sabem mais ou menos o que escolher de acordo com o estudo de alemão. E aqui, o alemão, os exames de proficiência aumentam realmente as chances profissionais. Nós tivemos uma aluna há muito tempo, é um caso que eu gosto de contar, que estudou alemão conosco, morou na Alemanha por 10 anos ou mais até, falava muito bem o alemão, mas nunca fez um certificado de proficiência, porque falava, se comunicava bem tanto na parte oral como na parte escrita. E há pouco tempo ela teve uma chance de emprego assim muito boa lá na Alemanha, e eles pediram um exame de proficiência e ela não tinha e perdeu a chance. Então é muito importante vocês terem, porque vocês nunca sabem qual vai ser o futuro de vocês, né? Quando vão precisar disso, porque é algo que vale para o resto da vida. Esses são os exames, acho que isso tem os níveis aqui. Essa linha para adolescentes, que são no nível A1, FIT1, FIT2, depois B1, B2, depois o adolescente se torna adulto, então ele entra nos nossos exames. E os exames de adulto, STAT1, STAT2, esses dois são os exames que estão sendo exigidos no Ciências Sem Fronteiras, né? O STAT1, ele é um exame para iniciantes. O tempo de estudo de alemão para poder prestar esse exame é de 128 horas aula. Esses 128 horas aula são as horas aulas nossas que tem duração de 45 minutos cada. Ou corresponde a 2 módulos lá no nosso instituto. O STAT2 é o segundo exame, né, que também são mais 128 horas de estudo, ou mais 2 módulos. Ou seja, para o projeto Ciências Sem Fronteiras, não é impossível vocês conseguirem um certificado, porque não exige tanto do alemão.
Depois temos o B1, o B2, que são esses certificados um pouco mais adiantados para mestrado, para doutorado. Esse exame BULACS, não sei se alguém já ouviu falar do BULACS, já fez em inglês o BULACS? Já? Esse BULACS é um teste, um tipo de uma prova, mas é mais assim, a linguagem é mais a linguagem de um alemão comercial. Né? Então ele testa e ele não tem para todas as habilidades. E o TestDAF é um exame muito famoso, que talvez vocês já tenham visto também, que é um exame feito em conjunto com o TestDAF e o Goethe-Institut, que é bem assim, orientado para estudantes mesmo que querem estudar em alguma universidade lá na Alemanha. Ele é um teste que, como vocês veem aqui, ele está entre o nível B2 e C1. E ele, dependendo da pontuação que vocês obtêm, cai no B2 e dependendo da pontuação, vai para o C1. E também ele é um teste que, por exemplo, vocês podem ter uma pontuação maior na parte auditiva, de compreensão auditiva, menor na parte de escrita, mas isso sempre vai classificando. Então é um teste também muito interessante. Alguém já fez TestDAF aqui? Já fez? Qual nível? 5? C1, que é o último nível, o nível 5. Então, esse TestDAF, ele possibilita, assim, o acesso a várias universidades lá na Alemanha. E nós aplicamos também o TestDAF. Esses são os exames nossos. E a qualidade dos exames, né? Muito importante, assim, os exames, eles testam as habilidades linguísticas, e não assim o que a pessoa pensa do mundo e tudo isso, né? Mais língua mesmo, né? E a confiabilidade, são os professores que aplicam, são treinados, certificados, controlados sempre para poder aplicar os exames. Também temos exames para candidatos com necessidades de deficiências visuais ou auditivas. E a aplicação dos exames pode ser prestada no nosso instituto ou em qualquer instituto do mundo. No Brasil temos vários também, são ao todo 5, mas a qualquer momento vocês podem prestar um exame. A história, que é rapidinha, dos nossos exames, o primeiro exame do Goethe-Institut começou em 1962 e vocês veem aqui, são mais de 50 anos aplicando exames. Vocês veem aqui que agora, há pouco tempo, são esses novos exames que foram desenvolvidos e atualizados. E os exames em números. Esse é um gráfico, como vocês veem aqui, do ano 2000 até 2011. O que vocês observam aqui? E são os exames. Aqui, essa parte cinza são todos outros exames que não estão listados lá, mas aumentou bastante o número de exames no mundo, né? Então, assim, isso é do mundo inteiro, não é só nosso, mas o interesse pelos exames de alemão. E os simulados de informações sobre os exames. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês. Posso sair daqui? No nosso site, vocês acham, por exemplo, todos os simulados para os exames. Então, esse é o site, né, que tem. E aí, aqui nesse menu, tem o exame Goethe, certificado Stadtland 1, que é o primeiro, exatamente. E sempre vai ter informações e exercícios. Esses aqui são exercícios online que vocês podem fazer, um pouco mais para cima. Isso. Esses são simulados que é de papel que vocês podem fazer, podem ouvir aqui mesmo no site e depois corrigir. E isso aqui é uma parte da prova oral. Alguém já fez algum exame nosso? Olha, já? Qual que você fez? Eu fiz o FIT 1. O FIT. E acho que eu fiz o P1 também, né? Pois é. As provas
orais, elas são provas em conjunto. Se der para a gente ver um pedaço, eu queria mostrar para vocês. São 3 partes de prova e, no caso do Estado Deutsch 1, é uma prova com 4 alunos sempre. E, então, ela é interativa. O que é avaliado é mais a interação entre os alunos do que um erro de pronúncia ou um erro de gramática, é mais essa parte da comunicação. Se der certo, tá lendo, né? Então deixa. Mas vocês podem acessar, tá? Cada prova tem um vídeo que mostra como é a prova oral. Ah, apareceu aqui, né? São 2 examinadores. Não dá para ver. Tá ótimo. É só para vocês verem mesmo como que é a prova e que vocês podem ver. Então é um jeito muito bom de estudar, tá? Vocês poderem ver um simulado também e acompanhar. Agora voltando... Ah, não tem problema. As partes dos exames, elas são de acordo com as habilidades, né? As 4 habilidades. Então aqui, não sei se dá para ler, é a parte do Hören, por exemplo. O Hören é a parte de compreensão oral. Depois nós temos o Lesen, que é a parte de leitura. Depois nós temos a parte oral, do Sprechen, e do Schreiben, e de escrever. Então são todos exames de todos os níveis, são baseados nas 4 habilidades. Aí vocês veem que tem, por exemplo, múltipla escolha, tem exercícios de certo e errado, são sempre assim. E, como eu falei, é sempre interativo. Então, por exemplo, essa parte, um pouco mais para baixo. Essa parte, que é a parte de escrever uma redação, nos primeiros níveis são poucas palavras, claro, mas é sempre interativas a partir de um input que é dado. E é sempre importante vocês lerem com atenção, claro, né, para poder escrever uma redação certa. Então, todos os exames são assim. A duração dos exames depende do nível. Esse nível do primeiro exame, do 1 e do 2, tem a duração mais ou menos de 1h10, a prova escrita, e a prova oral sempre são 15 minutos. E os exames mais adiantados têm a duração de mais ou menos 3 horas, 3 horas e 15. Esse que é da parte escrita e a parte oral também, 15 minutos. Tá? Os critérios nossos de correção, é que está tudo em alemão, não vou mostrar, mas é interessante assim, os critérios são critérios baseados no quadro comum europeu para línguas europeias, né, que são assim, o candidato consegue explicar um caminho, né? Então não é mais aquela coisa de preciso acertar todas as declinações, todos os artigos para conseguir passar numa prova de alemão, que é o que mais pega, todo mundo fala essas declinações, mas são outros tipos de critério. Foi compreensível, então o aluno é aprovado, certo? Acho que era isso que eu tinha para mostrar. Vielen Dank, né? Obrigada pela atenção de vocês e se tiver alguma pergunta, estou à disposição sobre os exames. As aulas do Instituto são dadas na Poli ou na sede do Instituto? Elas são dadas no Instituto mesmo. E qual localização? Como? Onde que fica? Fica em Pinheiros, o Goethe Instituto fica em Pinheiros. Nós temos os cursos, estão lá, nós não temos filiais, temos só a sede lá. E temos também cursos bem interessantes para quem está com pressa de aprender e precisa, inclusive, prestar um exame, que são os cursos semipresenciais.
E também para quem não pode toda semana, por exemplo, para o Goethe, né, que com o trânsito de São Paulo é complicado. Então esses cursos semipresenciais são feitos uma parte estudo individual em casa e outra parte estudo lá. E ainda os exames estão incluídos no preço do curso e dentro do curso. Aqueles exercícios do site que você mostrou são só para os alunos do Goethe ou é aberto para todo mundo, tá? No nosso site, que é www.goethe.de. Todo mundo pode fazer e se corrigir também. Quando que é possível eu começar o curso? Tem como eu começar agora, só no segundo semestre, só no que vem? Tem como começar agora em maio. Em maio nós temos os cursos de 2 meses, são os cursos semi-intensivos, que começam dia 5 ou 6 de maio, e as matrículas são na próxima semana. Agora, os cursos semipresenciais são sempre em março e agosto, porque eles têm a duração de 4 meses, mas um curso semipresencial equivale a 2 cursos presenciais. É importante ter, não sei se é isso que você estava pensando, mas é importante ter o perfil de ter disciplina para estudar sozinho também. Com qual frequência ocorrem os exames de proficiência? Os exames são oferecidos de 6 a 8 vezes por ano. Por exemplo, sexta-feira agora nós vamos ter alguns exames, ou praticamente todos que nós vamos ter agora. Então, e também se tiver um grupo de vocês interessados em fazer algum exame, podemos também fazer uma data especial. Existe algum curso de férias ou intensivo? Existem cursos intensivos de julho, de janeiro, fevereiro e julho. Os próximos serão em julho. Esses cursos eles têm a duração de 3 semanas, na verdade. Então você faz um módulo em 3 semanas. Outra coisa que nós temos sobre cursos, né, porque eu deixo a parte de cursos mais de lado, é um treinamento intercultural. É muito importante para quem vai estudar lá na Alemanha ter algumas aulas sobre isso, sobre a cultura e as diferenças culturais. Por exemplo, para vocês é muito importante como se dirigir a um professor de uma universidade. Os alemães são muito formais, não sei qual foi a experiência do professor nesse ponto, e hoje em dia nem tanto como antigamente, né? Então, às vezes uma aproximação errada pode prejudicar uma boa orientação do professor por diferenças culturais mesmo, né? Então, nós brasileiros gostamos de cumprimentar todo mundo, abraçar, beijar, e lá os alemães têm uma certa distância. Então oferecemos aulas avulsas durante o ano, durante o semestre, sobre isso. Um treinamento mesmo intercultural para aprender essas diferenças e para dar certo uma estadia mais longa lá. Tem uma pergunta. Quanto tempo leva para o resultado sair a partir do momento que eu fiz a prova? Leva 1 semana no máximo. Depende, o último exame tem uma parte que é corrigida na Alemanha, só o último, o exame do C2, aí demora algumas semanas para vir a correção, mas a maioria são corrigidos aqui. Então, obrigada, gente, e tudo de bom para vocês, muito sucesso na carreira de vocês. Politécnica que foi pelo Centro Sem Fronteiras para a universidade, eu não consigo falar o nome da universidade, mas ela vai falar um pouquinho como foi a experiência dela lá. Vou passar a palavra para ela. Oi, gente, meu nome é Renata Campos, eu fui no ano passado, eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, acho que foi no primeiro edital que teve. Logo que abriu, né? Um monte de gente foi e tal, foi isso que eu fui. Eu fui para a Universidade de Boca, não é técnica, né? Mas é uma universidade que tinha todos os cursos, tinha
a maioria das engenharias, educação física, medicina, tinha tudo. Bochum fica no estado de Nordrhein-Westfalen, que é lá do oposto de Berlim, mais próximo da Holanda e tal. E, bom, eu faço engenharia civil, estou no 4º ano. Quando eu fui, eu estava no meio do 3º ano. Eu ia fazer o 6º semestre. Não, isso, 6º semestre. Eu coloquei só umas fotos da universidade para ilustrar. Isso aqui atrás é um restaurante, que era o Bandejão. Tinha vários menus. Assim, totalmente diferente daqui. Ali é onde fica Bochum. Tem umas cidades grandes perto, como Düsseldorf, Colônia. E essas são as imagens da faculdade mesmo. Tem uma parte descampada e tal, bastante pressa e tal, mas é bem legal. Para falar sobre as aulas, mais ou menos o seguinte: eu podia escolher as matérias que eu quisesse fazer, não precisava de nenhum pré-requisito, nem nada, eu podia pegar matérias do Bachelor ou do Master, como eu quisesse. Algumas aulas eram em auditório, sei lá, 2 vezes o tamanho daqui, e as aulas do Master geralmente eram em salas menores, devia ter no máximo 30 pessoas. Mas assim, era fácil de falar com o professor, era fácil de você precisar... Quando você é intercambista é bem fácil de você conseguir as coisas, porque geralmente tem um grupo e tem uma pessoa acompanhando, então você recebe um tratamento diferencial. A gente recebeu apostilas em alemão, se eu não me engano tinha 1 ou 2 matérias só para fazer em inglês, mas eu acho que vale mais a pena você fazer em alemão. Bom, e as provas eram bem diferentes daqui, porque o semestre começava mais ou menos em outubro, como o professor falou, e você tinha aula em outubro, novembro, dezembro e o comecinho de janeiro, e aí as provas iam ser só em fevereiro. Então, teoricamente, você teria janeiro de férias, só que na verdade você não tem porque você vai estar estudando. Você deveria ter estudado antes, né? Mas muitas vezes acaba deixando para a última hora, então você estuda na hora que seria o período de férias, mas é só uma prova, na maioria dos casos uma prova, e um trabalho para entregar. O trabalho é melhor você fazer, claro, durante o semestre, senão você vai chegar na hora e vai acumular muita coisa. Mas no meu caso, algumas provas que eu fiz foram diferentes. Eles consideraram que, como tinha, sei lá, uns 10 intercambistas fazendo, eles consideraram que a gente demoraria 3 minutos para dar uma questão em alemão e não 2, que nem um alemão, que já fala alemão. Então, eles fizeram uma prova diferente, mas era mais ou menos no mesmo nível. Alguns amigos meus fizeram provas em alemão e alguns passaram, outros não, mas vai. Eu não sei se acho que é de interesse saber sobre equivalência. No meu caso, antes de ir, quando eu descobri que a universidade que eu ia e tal, eu procurei pegar todas as matérias que tinham lá e dar mais ou menos uma olhada comparando com as matérias daqui, que eu ainda ia fazer. Então eu olhava, sei lá, planejamento urbano, como que era lá e como que ia ser aqui, e olhava mais ou menos se ia bater uma coisa com outra. Para não chegar lá também, porque eu queria ter algumas equivalências, mas também tem gente que de qualquer forma faz qualquer coisa que nem seja da engenharia, então isso varia, né? No caso do aproveitamento diferente. Então, aí quando você volta, vamos supor, você fez uma matéria lá, no caso eu tinha feito tráfego, não sei se alguém ainda se viu. Aí quando eu voltei, eu tive que apresentar as apostilas que eu usei lá, a minha nota, né? As notas lá são diferentes, variam de 1 a 6, um é melhor. E só isso, né? Você tem que trazer um certificado, carimbado e tal, falando, passei na matéria tal, com nota tal, e aí você consegue a equivalência aqui. Às vezes demora, mas no meu caso foi rápido, né? Então, sempre com relação à moradia, antes de eu ir, eu descobri a faculdade que eu ia, e aí eles me mandaram um e-mail e falaram assim, é o seguinte, a gente tem as moradias da faculdade. São vários prédios, alguns dentro da universidade e alguns fora, mas o máximo que você ia demorar ia ser, sei lá, 10 minutos de ônibus, uma estação de metrô, assim. E essas moradias, por serem da faculdade, geralmente são mais baratas, e elas já incluíam a conta de luz, de água, internet, então era muito mais fácil chegar lá, já tinha tudo, você não precisava se preocupar com nada. E o pagamento do aluguel já era feito débito automático da sua conta. Então era bem fácil, mas também você pode ir, às vezes é bom fechar um contrato antes, porque você chega lá, você já tem comprovante e tal, para pegar o visto.
Mas você pode fazer esse contrato e ver como que é, se você gosta ou não, se dá para cancelar e tal. Mas eu acho que é bom você ir com um lugar já para ficar e conforme você vai procurando, se ajeitando. Bom, então, como eu mostrei, aquela imagem do bandejão de lá, tinham refeições que variavam de 2 a 5 euros, só que só abria no almoço, no caso da minha faculdade, mas já era bom. Então, você não gastava muito dinheiro com isso. E os supermercados lá também é bem acessível, assim, não tem nada absurdo, você pode comprar bastante comida congelada também, se você vai cozinhar, e preço bem razoável. Eu não falei da bolsa, né, mas no meu caso a bolsa era de 870 euros por mês, mas para algumas cidades como Munique e tal, acho que é o dobro, né? Não, quer dizer, não o dobro, mas 1.300. É mais que suficiente. Até mais porque você recebe 1.300 pelo Sem Fronteiras, né? Você recebe 1.300 de auxílio moradia, passagem de ida e de volta. Então, acho que para a Alemanha não seria um problema isso. Sobre a língua, eu estudei no colégio alemão, no Porto Seguro, então já tinha estudado 7 anos de alemão antes de ir. E eu também já tinha ido para lá, feito intercâmbio durante o colégio. Então, eu já sabia falar alemão antes de ir. Mas eu vi casos, por exemplo, uma menina que morava comigo, era de Brasília, ela tinha feito 6 meses de curso e mesmo assim sofreu um pouco no começo, não tem como negar. Teve que estudar bastante, mas se adaptou. Saiu lá depois de um ano falando super bem, conseguiu acompanhar as matérias. Então acho que assim, se você começou a fazer algum curso agora, acho que pega um pouco mais pesado antes de ir, mas é viável, sabe? Quando você chegar lá é muito mais fácil aprender. O que você aprende aqui é devagar mesmo, porque é difícil e tal, a língua é totalmente diferente. Só que na hora que você chegar lá, você vai ouvindo, um ou outro vai te ajudando, e aí é bem rápido. Acho que dá pra pegar bem. Então acho que se você está começando agora, isso você não deve desistir. Falar, não vou pra Alemanha, acho que o alemão não é tão... Não sei se vou aprender tão rápido. Eu acho que eu vi casos que deram, muitos casos. No meu caso, eu fiz o teste de proficiência ONDAF, que era no Instituto Goethe, mas era online, era um teste de 40 minutos, e quando, nesse ano que eu prestei no meu edital, o nível mínimo era 2. Mas acho que, não, tinha que conseguir o nível A2, mas também porque o A1 é só fazer a prova, então eu não sei, acho que se você estudar um pouco vai conseguir o A2 de qualquer forma. Então aí quando a gente chegou lá, a gente fez a prova. A gente fez um curso de alemão durante 2 meses, que foi agosto e setembro. Aí no final tinha uma prova, que aí você pegaria os próximos diplomas e tal. Esse curso é bem intensivo mesmo, de manhã e à tarde, mas vale a pena, porque também tem muitos intercambistas fazendo, é bom para você conhecer o pessoal e tal. Vale a pena. E daí as aulas começam em outubro. Quando eu me inscrevi pelo site Ciência Sem Fronteiras, normal. Eu tive que apresentar esse certificado ONDAF, se eu não tivesse essa prova eu não poderia me inscrever. Eu tinha que ter esse nível mínimo. E foi o seguinte, a partir do momento que eu fui homologada pela USP, eles falaram que podia ir, que eu poderia ir para a Alemanha, eles me deram uma lista com, sei lá, muitas universidades, muitas. E assim, tinham todos os cursos, né? Então eu, como faço civil, separei as universidades que ofereciam o curso de civil e coloquei em ordem de preferência. No meu caso, eu tinha colocado Munique em primeiro lugar, Aachen em primeiro lugar, depois Munique e Bochum, foi que eu fui. Mas assim, Munique tinha uma vaga, Aachen tinha 2, e Bochum, quando eu fui, tinha 20. Então, às vezes é bom você dar uma olhadinha, assim, dependendo das suas notas e tal, coloca os lugares que você quer, óbvio, né, por prioridade, eu quero ir para esse tal lugar e tal, mas se você não passa nessas 3, aí você tem outra oportunidade de escolher mais 3. Então, alguma vaga você vai conseguir. Acho que é bem tranquilo isso. Depois, acho que a parte mais difícil, pelo que tinham me falado, eu vi de algumas pessoas, seria ser homologada, né? Porque no meu caso, quando eu fui, eu tinha uma DP só, e aí pessoas que tinham 3 já não tinham sido homologadas, então não podiam ir. Eu não sei direito como está agora, acho que mudou, mas acho que também continua bem rígido. Bom, e aí quando você escolhe a faculdade, eles te mandam uma resposta depois de um tempo, e aí, antes de você receber a resposta, você manda para essas 3 faculdades o seu histórico escolar, uma carta de motivação e o seu currículo.
Aí depois de um tempo você recebe, vamos te falar, você foi aceito pela universidade tal, e aí você recebe uma carta de aceitação e aí tá tudo certo. Pode passar. Bom, quando você chega lá, como eu falei no meu caso, eu já tinha fechado o contrato da moradia antes de ir, e então eu já estava mais ou menos resolvido, eu gostei e acabei ficando lá. Mas eu já estava com o contrato assinado antes de ir. O seguro de saúde, vocês têm que tirar o seguro de saúde, você tem que fazer um seguro de saúde no Brasil para lá, porque senão você não passa na alfândega. Assim, pode ser que passe, mas é assim, eles são bem chatos com isso. Então, eu tinha fechado o seguro do DAD, porque era muito convidado. Mas é um seguro bom também, se você quiser continuar com ele, mas chegando lá, você tem 1 milhão de instruções, você pode pegar outros, como a ATK, que te dá uma carteirinha, vale para tudo. Os seguros têm umas coisas diferentes, por exemplo, vamos supor que você tem que fazer alguma operação, aí você tem que pagar, no seguro do DAD, você tinha que pagar a operação e depois eles tinham que reembolsá-lo. Então, se você não tivesse dinheiro, isso é muito complicado. Mas os outros seguros geralmente é que nem aqui, tal, você fala, eles pagam tudo, e é muito bom. Aí chegando lá também, você tem que abrir uma conta no banco alemão, isso é obrigado para você ficar na Alemanha, mas se você recebe todas as instruções lá, não tem problema. E você pega o visto, né? O visto vale, no meu caso, valia por 1 ano, e seu documento. Ah, tá. Eu coloquei um ponto aqui que eu achei um diferencial que mudou bastante a minha vida lá em relação aqui, que era o transporte. Porque, no caso, eu fiquei no estado de Nordrhein-Westfalen. Então, a gente pagava uma taxa pela faculdade, que eram uns 270 €, e você podia andar com qualquer transporte público no estado todo. Então, sei lá, você conseguia fazer uns trajetos, sei lá, de ponta a ponta do estado, devia dar umas 3, 4 horas. Então, era muita coisa que você podia andar. E você pode ir para todos os lugares. Então, não tem como você se preocupar, é diferente daqui. Eu acho que um intercambista que vem para São Paulo passa um pouco por essa dificuldade. A gente não tem essa dificuldade de forma nenhuma. É totalmente pontual. Você fala que vai estar lá o ônibus meio de 47, se chegar meio de 48, não vai mais estar lá. Então, isso é muito bom. É só o ponto que eu quis mencionar, que eu achei que foi bem importante. Aqui eu coloquei algumas fotos só para ilustrar. Tinha muita pomba escândalo, você vai comer bastante. Na Alemanha também, assim, apesar do inverno rígido, o verão, quando tem, todo mundo aproveita bastante. É meio impressionante, mas assim, tá 15 graus e já tá todo mundo fora de camiseta, porque o negócio é frio e aí você tem que aproveitar o tempo de calor. A gente durou, sei lá, uns 5 meses, então foi bem rígido, acho que foi mais rígido que esse ano. E tem muitos festivais também na Alemanha, isso é bem legal, dá para aproveitar bastante. Por último, eu coloquei só umas fotos de viagem, porque vocês fronteiras, acho que todo mundo sabe, né? Você tem bastante feriado, acaba viajando, é tudo perto, na Europa, então dá para você pegar um feriado e fala, né? Vou para a França, vou para não sei onde. Então tem como aproveitar bastante. Acho que é isso só. Não sei se tem alguma dúvida. A gente vai deixar todos os 3 alunos se apresentarem primeiro e aí depois cada um pode fazer pergunta para os 3 juntos no final. Oi pessoal, tudo bem? A Renata já falou bastante coisa, né? Vou falar um pouco sobre mim, o que eu fiz, eu estou aqui e depois no final vai ter para apresentação, acho que é legal, vocês devem ter bastante perguntas para a gente. Eu não fiz a apresentação no slide, porque não tive tempo, mas, então, eu entrei na Poli em 2008, engenharia de produção. Não sei porquê, eu juntei um grupo de amigos no começo com o tempo de alemão. Fiz 3 anos de alemão, comecei a ter no Poliglota, depois fiz no Goethe também. Sobre o curso de alemão é legal, essas oportunidades que a Margarida falou de semi-intensivo ou intensivo nas férias, você aprende realmente, eu acho que você aprende muito mais do que num curso normal. Você pega 3 semanas, aula todos os dias e isso dá uma acelerada boa, assim, você aprende alemão. Quando eu fui, eu estava começando o B2, tinha tirado o certificado B1, e aí eu fui no esquema de duplo diploma, que agora mudou, mas antes a gente tinha no começo do ano, então eu cheguei em fevereiro de 2011, fiquei 2 anos e meio lá, até agosto do ano passado. Bom, experiência muito legal, dá para viajar bastante, algumas coisas diferentes em relação ao duplo diploma.
As matérias que você pode escolher são o menor número, então é um pacote meio fechado de duplo diploma e você vai escolher aquelas matérias do mesmo jeito que um alemão escolheria se ele estivesse fazendo lá. Você vai fazer o curso exatamente como ele faria, algumas diferenças curso a curso, assim. A produção era bem mais fechada, tinha os meus créditos que eu tinha que fazer e algumas escolhas. Na mecânica, a gente consegue algumas equivalências com matéria da Poli, segundo o Márcio Lobo não deveria, mas os alemães dão, então eles aproveitam. E aí é isso, quando você acaba lá, já está automaticamente aceito aqui na Poli, quando você volta. Mas agora eles estão indo em agosto, parece, fazendo junto com os outros intercâmbios dos outros países. Não falei, né? Eu fui para Darmstadt, desculpa. E aí, falar um pouco sobre a cidade. Darmstadt é uma cidade bem pequena, assim, tem uns 150 mil habitantes. A parte importante da cidade é a universidade, né? É uma universidade muito internacional, então tem, sei lá, 20% da universidade é estrangeira, tem muito estrangeiro na cidade. É uma cidade bem pequena, então é muito fácil de se locomover por todos os lugares. Morava em Vila Velha, na faculdade também. Em Darmstadt tem um conjunto de prédios que é comparável ao CRUSP aqui, mas acho que é muito mais legal. Também é bem perto da universidade, tem acho que 1000 estudantes lá. Agora, principalmente se for república, porque eles normalmente vêm fazer entrevistas, tipo, sempre, assim, quando eu fiz entrevistas lá para pegar repúblicas, era assim, 12 pessoas que eles entrevistavam num dia e escolhia uma, então era meio difícil de tentar bastante. No final eu consegui pelo sorteio da universidade mesmo.